sejam bem-vindos ao nosso último dia de aula dessa semana. Hoje é dia 6 de agosto, dia de São Salvador do Mundo, padroeiro da nossa cidade de Olinda. Então aí, ó, era pra ser um feriado aí pra gente, mas como a gente já não tem aula na sexta-feira, então não vai ter esse feriado essa semana. Mas vocês já estão cientes que hoje é o dia do padroeiro de Olinda, certo? Então vamos lá, pra gente começar a nossa tarde, pra ela ser muito abençoada, a gente vai fazer o quê? A oração. Então vamos lá? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Amém. Amém. Agora que a gente já fez a nossa oração, que a nossa tarde vai ser muito abençoada em nome de Jesus, vamos começar com a nossa atividade. Nessa primeira atividade de hoje, a gente vai para o livro de História, páginas 56 e 57, onde a gente vai reforçar novamente um pouquinho do que a gente aprendeu na aula de ontem sobre as revoltas nativistas, os movimentos nativistas que aconteceram. E o que foi isso? Os movimentos nativistas foi o momento em que os brasileiros já não estavam mais aguentando a situação que estavam vivendo com Portugal, então eles resolveram criar revoltas para ver se chamava a atenção e se surtia efeito também para o povo, para os portugueses se tocarem de que a situação estava insustentável. Eles não tinham que pagar impostos muito altos, dependiam de tudo de Portugal, então para eles estava uma situação muito difícil. Então nesse momento a gente estudou 5 revoltas nativistas. E quais foram elas? A partir daí do livro de vocês, na página 54, a gente tem a 52, perdão. A gente tem a primeira revolta nativista, que é a revolta dos Beckmans. Depois a gente tem a revolta dos Emboabas, a Guerra dos Mascates, a revolta de Filipe dos Santos e, por último, a Inconfidência Mineira, que foi a que ficou mais conhecida, certo? Então, a gente vai para a página 56, continuar a atividade que a gente começou ontem, certo? Então, vamos lá. A gente vai começar aqui na quinta questão e tem assim: o que provocou a Guerra dos Mascates? Você vai dizer qual foi o motivo de ter iniciado a Guerra dos Mascates. Sexta questão: quais as consequências da revolta de Filipe dos Santos? O que aconteceu em relação ao Brasil e as pessoas que estavam envolvidas nessa revolta? Qual foi a consequência que eles tiveram? Sétima questão: sobre a exploração do ouro pela coroa portuguesa, complete o texto corretamente. Então, vocês vão completar o texto sobre a exploração do ouro. Tá aqui o textinho. É assim: o governo português, com o objetivo de explorar o ouro nas minas, estabeleceu um imposto que ficou conhecido como... Qual o nome desse imposto? Que era 20% de tudo que eles tiravam, que tinha aqui para o rei de Portugal. Para garantir a cobrança do quinto, foram criadas o quê? Aí vocês colocam que foi criada para garantir que esse dinheiro chegasse em Portugal. O que era derretido e transformado em quê? Então, alguma coisa era derretida e era transformada em outra coisa. E marcado com o símbolo de quem? Depois que ele era derretido e formado em outra coisa, ele era marcado com o símbolo. De quem era esse símbolo? Depois ele era enviado para onde? Então, ele sai daqui do Brasil e ia para algum lugar, certo? Oitava questão: como terminou a Guerra dos Mascates? Então, vocês vão dizer aí como foi que acabou, quais foram as consequências que tiveram aí dessa guerra, certo? Nona questão: a revolta de Filipe dos Santos ocorreu onde? Em Vila Rica, Vila Maria ou Vila Norte? Então, vocês só vão assinalar uma, porque só ocorreu aí em uma dessas vilas, certo? Terminando aí, a gente tem... aqui embaixo tem uma curiosidade. Vamos lá. A atividade mineradora proporcionou a criação de vários arraiais e vilas. As vilas mais importantes foram elevadas a condições de cidades: Sambará, Diamantina e Ouro Preto. Então, essas cidades aí, elas eram vilas e depois de um certo tempo elas passaram a ser cidade, mas elas só chegaram a esse ponto devido à atividade mineradora que ocorria naqueles locais.
Então, vamos lá, página 57, pra gente continuar a nossa atividade. Tem assim, leia o trecho do poema a seguir. Aí tem um trechinho aqui do poema, vocês vão estar fazendo a leitura, tá certo? E embaixo tem, comente com seus colegas e seu professor o que você entendeu sobre o trecho do poema de Cecília Meirelles e registre aqui as suas conclusões. Como vocês sabem, nesse momento a gente não está podendo ter esse diálogo aí presencialmente. O que vocês vão fazer? Vocês só vão escrever a opinião de vocês de acordo com esse textinho aqui, tá certo? Não precisa dizer, é só fazer uma interpretação. Vocês vão dizer o que vocês entenderem, tá certo? 11ª questão. Assinale as revoltas contra o governo de Portugal que não se relacionavam com a exploração do ouro. Então, a gente tem aí 4 revoltas, que foi a revolta dos Beckmans, a Guerra dos Emboabas, a revolta de Filipe dos Santos e a Inconfidência Mineira. E vocês vão marcar aí, quais não tinham a ver com a exploração do ouro. 2 tinham a ver com a exploração do ouro e 2 não tinham. Então, vocês assinalam 2, que eram as que não se relacionavam com a exploração do ouro, certo? 12ª questão. Relacione as colunas corretamente. Então, vocês vão fazer aí a relação. Número 1 para o que for derrama. Número 2 para o que for quinto. Número 3 para o que for captação. E número 4 para a casa de fundição. Então, tá aqui o que eles significam. Vocês vão encontrar e vão fazer a relação aí, tá certo? 13ª questão. Por que no final do século XVIII havia entre os mineradores uma grande insatisfação com o governo português? Então, vocês vão dizer por que existia essa insatisfação, qual o motivo, tá certo? E a 14ª questão, qual era o objetivo dos participantes da Inconfidência Mineira? A Inconfidência Mineira, ela tinha um objetivo. Então, qual era esse objetivo? O que é que eles esperavam alcançar com essa revolta? Certo? Então, vocês vão colocar aqui. Terminamos aí a nossa atividade de hoje, na página 56 e página 57 de História. Respondam. Daqui a pouco a gente volta para fazer a correção, tá certo?